Olá, meus irmãos e amigos, é uma grande honra estar com vocês aqui nessa noite para a exposição da Palavra de Deus, a pedido tão carinhoso do nosso querido pastor Sandro, que me deu esse privilégio, e eu queria aproveitá-lo nessa noite compartilhando com vocês a história de Ana, uma mãe, a mãe do profeta, do sacerdote e do juiz Samuel, um dos homens mais importantes da sua geração. Hoje, nesse domingo, segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. Eu não poderia deixar de falar sobre a maternidade, sobre a beleza do que é ser uma mãe e a responsabilidade e como essas mães são instrumentos para nós. Eu tenho uma mãe que se chama Florisa Ana, minha mãezinha, pequena grande Florisa, que me criou e criou meus 3 irmãos nos caminhos do Senhor. Sou muito grato pela vida dela. A minha sogra se chama Ana de Cássia, que criou as 4 filhas também na casa do Senhor. A mãe da minha mãe se chamava Ana Luísa, então eu estou cercado de Anas, graças a Deus. E se eu tivesse uma filha, eu ia querer colocar o nome dela de Ana também. E Ana é uma mulher atribulada, mas ela é uma mãe muito abençoada, porque ela é a mãe de Samuel, um dos maiores homens da sua geração, aquele que ungiu o rei Saul como rei, aquele que ungiu o rei Davi como rei, aquele que foi um instrumento para trazer a palavra de Deus, a direção de Deus e a unção de Deus na vida de homens que foram consagrados ao reinado, que foram consagrados ao trabalho do Senhor, que foram consagrados ao serviço. Aquele grande estadista americano Abraham Lincoln, né, que foi um dos presidentes, um dos homens mais importantes da história dos Estados Unidos, ele dizia que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. E ele sabia do que falava porque ele estava olhando para a nação americana e vendo a possibilidade dessa nação se desenvolver muito e se tornar uma nação forte, uma nação sólida, mas ele via também a possibilidade dessa nação americana se desmoronar completamente moralmente, eticamente, e ele via na importância e no papel das mães a preservação da família e, consequentemente, a preservação da nação. Lá em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, nós temos essa história de Ana e do nascimento de Samuel. E eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, e eu vou ler aqui, a partir do verso 1, vou ler alguns versículos aqui para a gente se contextualizar com a história de Ana. Versículo 1 de 1 Samuel. Havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No entanto, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, lhe deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E demorando-se, versículo 12, ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu,
Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia, o Senhor o pedi. Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E aí a gente tem alguns versículos falando de mais alguns detalhes. E aí, lá no final do capítulo 1, diz assim, no versículo 24, havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. E aí imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse a ela, meu senhor. E disse ela, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então Ana leva Samuel, depois de desmamado, para a casa do Senhor, como ela havia feito um voto ao Senhor que faria isso. No capítulo 2 nós temos um cântico de adoração e de gratidão de Ana. Eu quero ler só até o verso 2 desse cântico. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E o verso 3 e 4. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui assistindo essa mensagem agora, que o Senhor possa usar a história de Ana e o nascimento de Samuel para edificar o coração de cada mãezinha que está nos ouvindo nessa noite e também o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Olhando para a história dessa mãe, Ana, nós podemos tirar lições preciosas que mostram a história de uma mãe que foi abençoada. Como é a história, como será a história de uma mãe abençoada? Quais são as lições que a gente pode ter de uma mãe abençoada? A primeira lição é que uma mãe abençoada, ela precisa lidar com os problemas da vida. Não há a possibilidade de uma mãe ser abençoada sem passar pela provação do sofrimento. E com Ana não foi diferente. Ela enfrentou a poligamia, ela tinha que dividir o seu leito com uma outra mulher do seu marido. Imagine isso emocionalmente, por mais que isso fosse uma cultura da época, era algo pecaminoso, algo que não estava debaixo dos propósitos primordiais de Deus. Então Ana já vivia o sofrimento de dividir a atenção do seu marido com uma outra mulher. Um outro sofrimento que ela enfrentava era a esterilidade, que era terrível, porque ela não podia dar ao seu marido filhos, algo tão importante e tão valorizado numa esposa, principalmente naquele tempo. E ela sofria também com a oposição, com a humilhação, com o escárnio da outra mulher, da Penina, que tinha filhos, que dá pra gente lembrar da história de Sara e Agar, quando Agar zombava de Sara porque Sara não podia ter filhos. Ana enfrentava esse desprezo, enfrentava essa zombaria da Penina, a outra mulher do seu marido. E ela enfrentava também um problema de tristeza e profunda depressão. Se a gente olha aqui, como nós lemos agora, diz que o semblante dela era caído, que ela não queria comer, que ela não queria tomar água, que ela não queria fazer nada. Ela estava extremamente abatida.
E por que que é importante a gente se lembrar disso nessa mensagem? Que mães abençoadas precisam lidar com sofrimento. Porque o mundo não mudou. O mundo em que Ana viveu é o mundo que a gente vive hoje, cheio de homens de pecadores, de mulheres pecadoras, de um sistema pecador, cheio de pessoas que continuam escarnecendo, zombando. O mundo nunca foi fácil para as mulheres. Os homens sempre tiveram as suas dificuldades e pecados em valorizarem, em amarem, em cuidarem das suas mulheres. Nós temos isso no nosso mundo hoje, tempos difíceis para as mulheres. Eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão caluniadores, serão iracundos. E lá também Paulo diz para Timóteo, nos últimos dias vão haver homens que vão penetrar sorrateiramente na casa de mulherzinhas sobrecarregadas de paixão, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, e eles vão destruir o lar dessas mulheres. Então, nós ainda hoje lidamos com um mundo que não é fácil para as mulheres, ainda existe muita luta no respeito à dignidade da mulher. O que é maravilhoso é que a gente sabe que através dos valores de Cristo, do cristianismo, a mulher deixou de ser vista como objeto sexual, deixou de ser vista somente como instrumento de procriação para dar filhos para o marido, e ela foi restaurada à sua imagem original. A Bíblia é o livro que mais valoriza as mulheres. Se as mulheres que estão me ouvindo hoje, as mães, quiserem ler algo que as valorize, que mostre o valor que vocês têm, leiam a Bíblia. A Bíblia descreve a mulher como criada por Deus, pelo propósito de Deus, importante, necessária e essencial para a história da humanidade. Então, as mulheres passam por sofrimento. No Brasil, por uma pesquisa que eu olhei, existem cerca de 100 milhões de mulheres, 52% da população brasileira, e 94 milhões de homens, mais ou menos aí 94,7 milhões de homens, 48,5% de homens no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos hoje ainda a luta por mais direitos para as mulheres. Elas não sofreram só antigamente com as lutas de machismo, de desprezo, de não valorização, mas ainda hoje elas enfrentam muitos problemas nessa área. Nós temos ainda hoje homens que não querem compromisso com as mulheres, que não querem cuidar delas como elas precisam ser cuidadas, que não querem ser leais a elas como elas merecem, como elas devem receber essa lealdade nos seus relacionamentos. Ainda hoje existe esse sofrimento. Mães abençoadas não são mães que não enfrentaram problemas, não são mães que não tiveram nenhuma dificuldade. Ana foi uma mãe abençoada. Ela era mãe do profeta, do juiz, e do homem de Deus que foi Samuel, mas ela foi uma mãe que enfrentou sofrimento, enfrentou desprezo, enfrentou muita dificuldade. Uma outra característica, uma outra lição que uma mãe abençoada aqui, que foi Ana, nos ensina, é que uma mãe abençoada, ela ora. Ela derrama a sua alma perante o Senhor. Hoje nós podemos ter muitas mulheres que são empresárias, muitas mulheres que são empreendedoras, muitas mulheres que são emancipadas, muitas mulheres que são independentes, muitas mulheres que administram grandes coisas, muitas mulheres que conquistaram isso, conquistaram aquilo, muitas mulheres que têm tantas vitórias para compartilhar, mas o que mais é necessário para uma mãe abençoada é que, além de qualquer outra definição, qualquer outra característica que ela tenha, que ela seja uma mulher de oração, uma mulher que ora, que a gente vê que Ana, ela faz isso. Ela ora. Quando Eucana sobe com ela para a casa do Senhor, ela ora. Penina irritava ela, provocava ela porque ela não podia ter filhos. O que ela faz? Ela derrama a sua alma diante de Deus. Ela ora, diz o texto aqui no versículo de número 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma mãe abençoada é uma mãe que passa por amargura,
Mas uma mãe abençoada é uma mãe que ora ao Senhor, que chora na presença do Senhor, que derrama na presença do Senhor as suas dificuldades e lutas. Lá na frente, quando o sacerdote Eli vê Ana orando, acha até que ela está embriagada, ela fala assim, não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aflita e eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo 15, nós temos essa descrição. Estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Ana era uma mulher de oração. Era uma mulher que orou antes de Samuel nascer. No verso 27 de 1 Samuel, nós temos aqui a Ana dizendo, por esse menino eu orava. 1 Samuel 1,27, era uma mulher que orava durante a criação do seu filho. No verso 21, diz aqui, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e ficou cuidando do filho em casa, em oração. Ela orava antes dele nascer, ela orava durante a criação dele, e ela ora depois que ele é enviado. No verso 28, ela diz aqui, eu trago ele ao Senhor, por todos os dias que ele viver, eu o consagro, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram o Senhor ali. Ela orou antes de Samuel nascer, ela orou durante a criação e o desmamamento do seu filho, e ela orou quando ele foi enviado para viver com o profeta, com o sacerdote Eli, lá na casa do Senhor. Ela era uma mulher de oração. E todas as mães, todas as mulheres e todos nós cristãos precisamos aprender isso com Ana. Uma mãe abençoada é uma mãe que enfrenta dificuldade, que pode passar por amargura, por depressão, por tristeza, por luta muito grande, mas não é o final da sua história. Uma mãe abençoada é uma mãe que ora. Uma mãe que coloca o seu joelho diante de Deus. Nós temos na história a mãe de Agostinho, aquele homem precioso, o homem mais importante da igreja nos primeiros, entre o quarto e o quinto século da igreja. Foi Agostinho de Hipona, aquele bispo que foi um instrumento de Deus no que escreveu, no que pregou. Ele foi inspiração para os reformadores Lutero e para tantos outros reformadores, Agostinho. E ele teve uma mãe que orou muito tempo por ele, que foi Mônica. Ela orou por ele 30 anos, diz a história. Ele que era um jovem devasso, desviado, longe de Deus, não queria saber de uma vida santa. Ela orou por ele 30 anos e mais tarde ela pôde testemunhar e pôde se alegrar vendo a conversão do seu filho e vendo ele se tornar um dos homens mais importantes da igreja na sua geração. Ambrósio disse mais tarde que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer, se referindo às orações e o clamor de Mônica por 30 anos pela vida de Agostinho. Hoje nós temos então as mães modernas, talentosas, intelectuais, ocupadas, mas nós precisamos mais do que tudo isso de mães de oração, mulheres que oram. A terceira característica de uma mãe abençoada é que além de ela ser uma mãe que enfrenta sofrimento, além dela ser uma mãe que ora, ela é uma mãe que assume compromissos com o Senhor. Aqui nós temos na descrição do capítulo 1, a partir do verso 9 e 10, e especificamente no verso 11 de 1 Samuel, a descrição de que Ana fez um voto ao Senhor. Ela ora e ela assume um compromisso com Deus, ela firma uma aliança. Ela não fica só em palavras vazias, ela está disposta a fazer o que for necessário. E então ela assume um compromisso com Deus. Ela foi uma mãe abençoada porque ela não só orou como uma expressão oral vazia, mas ela de fato estava dizendo, Deus, eu confio em Ti. Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu me comprometo com o Senhor. Se o Senhor me der o filho que eu não tenho, ele vai ser dedicado ao Senhor, ele vai ser colocado para servi-lo na sua casa. Ela faz compromissos com Deus, ela faz votos com Deus. Você mãe, avó, você irmã solteira ainda, você que já é esposa, mas ainda não é mãe, você que não pode ser mãe biologicamente, ou porque você não se casou e não pretende se casar, ou porque você tem problemas para gerar filhos, você sabe que a maternidade de uma mulher é desenvolvida além da geração biológica de filhos.
Eu tive mulheres, irmãs, senhoras na minha vida que não tiveram filhos biológicos, no entanto que desenvolveram por mim e por muitos outros meninos e meninas um amor maternal, um cuidado maternal. A maternidade está presente na mulher como vocação primordial. Mesmo que ela não tenha filhos biológicos, ela pode desenvolver essa maternidade, esse amor, esse cuidado por muitas pessoas. Ela pode cuidar de muita gente. Ela pode ser uma conselheira bíblica, ela pode ser uma orientadora, ela pode ser uma discipuladora, ela pode ser uma amiga que vai abençoar a vida de homens e mulheres, de jovens, de moças, durante as suas vidas. Então aqui nós temos a descrição de uma mulher abençoada, de uma mãe abençoada, porque ela também assume compromissos com Deus. No verso 11 ela faz isso. Lá no verso 24 diz aqui, ela dizendo, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança, imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Versículo 28, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Olha que coisa fantástica, ela assume compromissos com o Senhor, ela entende que o seu filho não é dela, é do Senhor. Ela tem uma lição para cada mãe aqui, os seus filhos não são seus, eles são do Senhor, você os cria para o Senhor. Não foi só a mãe de Moisés que criou Moisés para ser depois filho da filha de Faraó. Não foi só Ana que criou Samuel para ser depois um afilhado do sacerdote Eli, passar a sua adolescência no templo. Todas as mães servas de Deus precisam ter essa consciência que vocês criam os seus filhos para entregá-los ao Senhor, para eles servirem ao Senhor nesse mundo. Como o Salmo 127 diz, que os pais, que inclui o pai e a mãe, são como arqueiros e os filhos são como flechas. O arco, ele lança a flecha, ele tem a responsabilidade de dar a direção, mas ele não vai junto em todo o trajeto. Assim são os pais, assim é uma mãe, ela cria os seus filhos, ela dá a eles instrução, ela os ensina o caráter de Cristo, ela espelha o amor de Deus para os seus filhos e eles então têm direção para seguirem as suas vidas e honrarem ao Senhor e aos seus pais. Uma outra característica de uma mãe abençoada é que ela ora. Primeiro, ela é uma mãe que enfrenta sofrimento e tribulação. Segundo, ela é uma mãe que ora. Terceiro, ela é uma mãe que assume compromissos com Deus. Mas tem um quarto aqui muito importante. Ela é uma mãe que descansa no Senhor. Ela não resume a sua vida só em lágrima, sofrimento, oração, angústia, em votos desesperados diante de Deus. Ela descansa no Senhor. Aqui nós temos no verso 18 essa descrição. Depois que ela ora no templo e então o sacerdote Eli ouve a sua oração e diz, vai para casa que Deus faça conforme você pediu, diz o texto aqui no verso 18 que ela então descansou. Diz o texto aqui que o semblante dela já não era mais o mesmo, que ela seguiu o seu caminho, que ela voltou a comer, saiu do seu jejum, da sua depressão, da sua tristeza profunda, o seu semblante mudou e ela então descansou no Senhor. Nos lembra o rei Davi quando Deus disse para ele que o filho dele com Betseba ia morrer. E Davi ora, clama, jejuma, não come, se quebranta, ele suplica, ele implora a Deus que o seu filho não morresse. Deus, pela sua soberania, decide que o filho de Davi com Betseba, o primeiro filho deles, morresse. Depois que Davi ficou sabendo disso, Davi tomou um banho, comeu e foi para o templo adorar o Senhor. Foi para a casa do Senhor adorar o Senhor. Então, Ana tem essa postura de descansar no Senhor a sua oração, a sua angústia, o seu sofrimento, os seus pedidos por um filho. Talvez você, mãe, você então que está aqui, os seus filhos estão passando por lutas, você então despeja ao Senhor, no Senhor, a sua súplica, a sua oração, a sua intercessão, mas você precisa descansar no Senhor. Você precisa colocar o seu clamor na presença de Deus e descansar nele. A sua vida de oração precisa te trazer paz. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você ora e você descansa. Faz o seguinte, você ora e depois você faz aquele almoço, aquele jantar bem gostoso, come e você descansa, sabe? Talvez faça ali um período de oração sempre antes da refeição, para você orar e depois você comer e descansar. Ora enquanto está fazendo a comida, sabe? Enquanto você faz a comida, se for o seu caso na quarentena, né? Se a tua mulher, se o teu marido não estiver te ajudando a cozinhar, eu quero saber aí depois da Rose, quero saber aí depois da Eriquinha, né? Quero saber aí depois da irmã Sandra, se os nossos maridos aí estão ajudando as mulheres a cozinharem durante a quarentena. Eu quero saber da Nana, se o tal do pastor Gleisto aí da igreja do Maracanã, da Elaine, a esposa do pastor Alan, se eles estão ajudando as suas esposas a cozinharem na quarentena, né? Esses dias, o pastor Alan mandou uma foto dele lavando o banheiro que a Elaine tinha mandado ele lavar, né? Então, tem essas coisas. Então, eu preciso lembrar vocês, mulheres e mães, que uma mãe abençoada, ela aprende a descansar no Senhor. Uma outra característica é uma mãe abençoada, e a última que eu queria destacar, ela é grata ao Senhor. Ela é grata. Ana teve o seu pedido atendido, Deus fez com que ela tivesse um filho. E ela não se esquece de Deus. Ela não se esquece da bênção. Ela agradece, ela não é como aqueles 9 leprosos que foram criados por Jesus e esqueceram de voltar para agradecer. Ela é como aquele 10º leproso que voltou, adorou e agradeceu ao Senhor pela bênção. O que vai dar um tempero de paz e de mais alegria na vida das mães que enfrentam as suas lutas, mas que oram, mas que fazem votos ao Senhor, que descansam no Senhor, que se comprometem com o Senhor e que são gratas ao Senhor. O que vai fazer com que elas tenham um coração mais leve é não se esquecerem do que Deus tem feito, do que Deus já fez. Ana não se esqueceu, ela agradece. O capítulo 2 de 1 Samuel é um salmo, é um cântico de Ana, muito bonito, muito conhecido, onde Ana adora o Senhor, ela expressa a sua alegria ao Senhor, ela enche a sua boca de riso e ela louva o Senhor pelas bênçãos que Ele deu para ela. Então, isso mostra uma grande lição para todos nós e para as mães aqui que nos ouvem, para as mulheres que nos ouvem. Uma mãe abençoada, ela é grata ao Senhor. Então, lembrando as 5 características, uma mãe abençoada é uma mãe que enfrenta sofrimentos, como Ana enfrentou, mas uma mãe abençoada é uma mãe que ora, é uma mãe que coloca a sua súplica diante de Deus. Uma mãe abençoada, terceiro lugar, é uma mãe que assume compromissos com Deus. Quarto, é uma mãe que descansa no Senhor. E quinto, é uma mãe que é grata, que agradece ao Senhor. É interessante que nesse cântico de Ana, a gente vê que o drama da esterilidade de Ana era um reflexo e era um exemplo do drama da esterilidade de Israel. Lembrando que o filho de Ana, Samuel, era um homem que Deus estava levantando para chamar a atenção do povo de Deus para se voltarem de novo para os caminhos do Senhor. Vocês vão ver no ministério de Samuel como ele foi usado por Deus como um oráculo, como um profeta que alertava o povo a buscar o Senhor. E porque a nação de Israel não estava dando frutos por causa dos seus pecados. A nação de Israel era estéril, assim como Ana era estéril. A esterilidade de Ana também era a esterilidade do povo de Deus, em pecado, sem frutos, sem reproduzir frutos ao Senhor. E aí então é como se o milagre de Ana, ao ter um filho, representasse o milagre de Deus a trazer nova vida para o seu povo. E na oração que ela faz, a gente vê aqui 4 coisas interessantes nesse drama que mostram essa necessidade. Primeiro, a necessidade de santidade. No versículo 2 do capítulo 2 de 1 Samuel, a oração de Ana. Ela ora, agradece ao Senhor e ela diz: não há santo como o Senhor. Santidade. A nação de Israel precisava de santidade. Ela diz, porque não há outro além de ti. Exclusividade. A nação de Israel estava se envolvendo com outros deuses, falsos deuses, com idolatria. Então ela fala na sua oração sobre um Deus que é santo e um Deus que exige exclusividade. Terceiro, ela fala, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus, sobre confiabilidade. Ela fala sobre confiar somente no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Santidade, exclusividade e confiabilidade. E por último, no versículo 4, ela fala, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os seus feitos. É o Deus
de sabedoria e justiça. Então são aí características que faltavam para o povo de Deus, que Deus na oração dessa mãe lembra o seu povo, santidade, porque Deus é santo, exclusividade, porque Ele é o único Deus, confiabilidade, porque Ele não erra, não há Deus como Ele, Ele não tem nenhuma insegurança, Ele é rocha. E quarto, a justiça e a sabedoria de Deus são inigualáveis, são 4 marcas da oração de Ana que mostram a necessidade do povo. O que isso nos ensina? Que Deus pode usar uma mãe não só para trazer um filho, para ensinar um filho, colocar um filho consagrado ao mundo, mas Deus pode usar uma mãe como instrumento para uma nação, como o filho de Ana foi instrumento para a nação de Israel. Quero terminar a minha reflexão citando 1 Pedro 2, 9 e 10, quando Pedro diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse texto nos mostra que uma mulher forte e uma mãe forte precisa ter aquilo que esse texto mostra, que é um forte senso de valor. Sim, esse texto serve para as mães, esse texto serve para as mulheres, assim como para todo o povo de Deus. Eu queria aplicá-lo especificamente para as mamães e para as mulheres aqui, futuras mamães ou mães não biológicas de pessoas por aí. As mulheres fortes e abençoadas têm um forte senso de valor. Elas são propriedade exclusiva de Deus. Deus usou Eucana para ser um bom marido para Ana, mostrando que também Deus era um bom Deus para ela, que Deus não havia se esquecido dela. Deus não se esqueceu de Ana no seu sofrimento. A mesma coisa que acontece com Agar no episódio em que ela vai para o deserto com seu filho, porque havia sido expulsa por Sara da sua casa, ela está no deserto, está longe do filho porque não queria ver ele morrer, aparece o anjo do Senhor e cuida dela e cuida do seu filho. Ela coloca o nome daquele lugar onde ela tem o encontro com o anjo do Senhor como Beer Lahai Roi, que em hebraico, né, Beer Lahai Roi em português significa o Deus que me vê. Então, a Agar, ela reconhece que Deus viu ela na sua angústia quando ninguém mais via. Então, essa é uma marca de uma mãe abençoada, de uma mulher abençoada. Ela tem um forte senso de valor, ela é importante, ela é propriedade exclusiva de Deus. E segundo, ela tem um forte senso de propósito. Para que ela é propriedade exclusiva de Deus? Diz 1 Pedro, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O exemplo, para finalizar, de Sarah Pierpont. Ela viveu num tempo de frieza espiritual nos Estados Unidos, no século XVIII. Era uma moça cristã e ela experimentou com o marido um grande avivamento espiritual nos Estados Unidos, na sua igreja, na sua cidade, no país inteiro. Ela tinha 17 anos, Sarah Pierpont, quando ela se casou com o pastor Jonathan Edwards. Ela deixou então de ser só Sarah Pierpont para se tornar Sarah Edwards, a esposa do pastor Jonathan Edwards. Esse pastor foi um instrumento de Deus para o avivamento nos Estados Unidos. E a sua esposa Sarah deu um excelente testemunho. Ela era filha de um pastor, e ela era uma mulher muito companheira do seu marido, o pastor Jonathan. Ela foi uma mulher muito próxima dele e esse casal marcou muito aquela geração. Eles andavam juntos pela tarde, eles caminhavam juntos, eles oravam juntos. Jonathan e Sarah Edwards. Sarah teve 11 filhos, todos os quais chegaram à idade adulta no século XVIII. E esses 11 filhos dela, em 1900 e pouco, um repórter fez um estudo sobre a descendência de Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards, do casal. E concluiu que identificou 1.400 descendentes que vieram dos filhos de Sarah Edwards. Entre eles houve 15 que foram dirigentes de escolas superiores, 65 que foram professores, 100 que foram advogados, 66 que foram médicos, 80 que foram ocupantes de cargos importantes públicos, 3 foram senadores, 3 foram governadores de estados, além de banqueiros, empresários e muitos missionários que foram pelo mundo pregando o evangelho. Ela foi uma árvore frutífera, Sarah Edwards, como foi Ana, a mãe do profeta Samuel. Que Deus abençoe vocês, não só as mães e as nossas mulheres, mas a todos nós cristãos.
que possamos imitar essas características dessa mulher, que era uma mulher que enfrentava o sofrimento, mas orava, assumia compromissos com Deus, ela cumpria os seus compromissos com Deus e ela agradecia a Deus por tudo aquilo que Ele fez por ela, e ela não deixou de servi-lo e experimentou a bênção na sua vida. Que nós possamos experimentar também. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz agora e para sempre. Amém.